Se Deus tem promessa na tua vida, fica em paz, porque Deus vai concretizar na minha e na tua vida. Porque o nosso galardão vem dele, não vem do homem, não vem da mulher, não vem de quem você pensa que pode te ajudar, não. A minha vitória e a tua vitória vem dele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para todos sempre. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Glória a Deus. Meus irmãos, geralmente a gente faz essa leitura num culto de Santa Ceia, leitura oficial da nossa Santa Ceia. Mas aqui eu queria comentar com os irmãos, meditar com os irmãos algumas mensagens, algumas passagens, e também trazer para nós que noite é a que você tem passado. Jesus, na noite em que foi traído. Na nossa vida, irmãos, cada um de nós temos uma noite. Cada um de nós temos uma noite. Uma noite para um é diferente do outro. Jesus, ele estava ali com os 12 apóstolos, né? 12 discípulos. Aleluia. Mas quando ele foi traído, irmãos, qual foi a reação de Jesus? Qual foi a reação? Ele poderia chamar os seus discípulos, chamar Pedro. Os irmãos sabem que Pedro era aquele sanguíneo, né? Um homem sanguíneo. Qualquer coisa ele estava disposto a tirar a espada, a falar e tomar a direção. Ele poderia ter falado com Pedro. Ele poderia ter falado com Tiago. Ele poderia ter falado com João, apóstolo do amor, aquele que deitava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Ele tinha 12, mas apenas um traiu ele. E ele não foi murmurar, ele não foi reclamar com aqueles que estavam ao seu derredor. E ele tinha tudo para reclamar. E eu e você, cada um de nós, irmãos, na nossa vida secular, nós temos uma noite. Nós temos uma noite que dificilmente nós vamos esquecer, porque nós estamos preparados. Mas nós não vamos esquecer, nós vamos sempre lembrar. Olha, naquela noite aconteceu isso, fica guardado na memória. E a gente, irmãos, geralmente a gente quer desabafar com alguém, quer falar aquilo que aconteceu comigo, você quer falar aquilo que aconteceu com você, com alguém, quer desabafar. Está vendo? Eu que confiava em fulano, eu que confiava em Bertano, eu que confiava nele, eu confiava nela, e ela traiu a minha confiança. Aleluia. Mas Jesus, irmãos, deu um exemplo para nós. Jesus não foi desabafar com nenhum dos discípulos que estavam junto com ele, porque era a última ceia, estavam todos reunidos ali. Mas Jesus chega para aquele que o traiu e deu um beijo e disse: por que fazes isto, amigo? Aleluia. Chamou aquele que o traiu de amigo. Será que eu e você teríamos essa coragem de alguém que nos trai a nossa confiança e você chegar e chamá-lo ou chamá-la de amigo ou amiga? É para nós meditarmos. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: só trai você aqueles que estão perto de você. Aqueles que estão mais chegados a você são aqueles que traem a sua confiança.
aquele lá da esquina, morador lá da esquina, José ou a Maria, ela não vai te trair, porque não tem um relacionamento com você, estão longe. Mas aqueles que estão perto, esses que traem a sua e a minha confiança. E muitas das vezes, irmãos, aquilo fica marcado, fica no nosso coração, aquilo martelando na nossa mente. Por que aconteceu isso? Por que ele fez isso ou ela fez isso comigo? E eu sempre fui leal, com ele, eu sempre fui leal com ela, mas ela fez isso comigo, por quê? É uma pergunta que é para a gente meditar. Por que está acontecendo isso? Aí, meus irmãos, nós vamos ver quem é que traiu. Olha, José do Egito. Quem traiu José do Egito? Hein? Os seus próprios irmãos. Porque Deus havia revelado para ele um sonho, e ele conta para os seus irmãos que aquele sonho que eles estavam no campo a atar molhos, e o molho deles se levantava, e os molhos dos seus irmãos se curvavam diante do molho dele. Seus irmãos já não andavam, não conversavam pacificamente com ele, porque seu pai o amava, fez uma túnica de várias cores, e seus irmãos já não invejavam dele. Mas um certo dia ele levanta cedo e chama seu pai e seus irmãos e conta que teve um sonho. Esse sonho é um segundo sonho, que 11 estrelas, o sol e a lua se curvavam a ele. E seu pai o repreendeu, mas guardou no coração e disse: meu filho, que é isto? Eu e a sua mãe e seus irmãos iremos se curvar diante de você em terra. Mas Deus estava mostrando, dando para José o que iria acontecer dali a alguns anos. Mas os seus irmãos, quando viram ele lá que eles estavam cuidando dos animais do seu pai manda José ir atrás para ter notícia deles. Mas quando eles o avistam de longe, e já colocaram logo um apelido: lá vem o sonhador mor, vamos matá-lo, e o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer nos seus sonhos. Irmãos, sempre tem alguém querendo trair a nossa confiança, sempre querendo destruir aquilo que eu e você temos de promessa na minha e na tua vida. Sempre tem alguém para querer destruir a nossa esperança, destruir a nossa fé, aleluia. Mas eu quero dizer ao irmão, à irmã, se Deus tem promessa na tua vida, fica em paz, porque Deus vai concretizar na minha e na tua vida. Glória ao poder de Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Mas nós vamos ver irmão Jacó. Jacó estava lá trabalhando com Labão, seu sogro, e foi traído. Ele foi traído. O seu sogro sempre estava mudando o seu salário, sempre estava mudando o seu salário. Por quê? Porque estava ali junto. Aquele que Jacó tinha uma confiança, cuidava do rebanho de Labão, seu sogro. Era noite e dia, diz a Bíblia, ele relatando para o seu sogro: eu não deixei perder nenhum dos seus animais, eu me doei dias e noites em claro para cuidar do teu rebanho. Mas Labão mudava-se o salário de Jacó, traindo a confiança de Jacó. Oh, meu Deus. Agora, irmãos, nós vamos ver que a nossa irmã cantou um hino aqui que fala que agora Israel está lá saindo do Egito e atravessa o Mar Vermelho. Mas na noite que eles estavam lá sofrendo, Israel estava sofrendo, mas Deus havia feito uma promessa para Abraão que
eu vou enviá-los para uma terra que manda leite e mel. Já havia passado muitos anos, mas a promessa ainda estava de pé. Oh, glória ao poder de Deus, aleluia. É a noite que Israel estava sofrendo, escravizado pelo Egito, mas Deus arranca eles com mão firme e braço forte e faz eles atravessarem o mar vermelho em pé enxuto. E quando chega do outro lado, eles começam a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Mas ali, irmãos, Moisés foi traído. Por quê? Por Arão e Miriam, Datã, Coré e Abirão, aqueles que estavam junto com ele na batalha. E lá Miriam disse, olha, falou para Arão: olha, Deus só fala com ele, não fala conosco também? É Deus, aleluia. Irmãos, é isto que a gente tem que meditar, que não é só na minha, na tua vida, que há percalços, há problemas, mas já vem lá de trás, que as pessoas sempre querendo destruir aquilo que Deus tem promessa para a tua vida, querendo desanimá-la na trajetória que você e eu nós temos para seguir a nossa vitória, conseguir a nossa vitória. Oh, glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas a nossa irmã Maria leu o Salmo 125, versículo 2. Oh, aleluia. Como os montes de Sião estão ao redor de Jerusalém. O que é isto? É a proteção de Deus na minha e na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz assim: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza. O que é fortaleza? É um lugar seguro. Aleluia. É um lugar de abrigo. Oh, glória ao nome do Senhor. Glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver na vida de Davi. Quem foi que traiu Davi? Simei, aquele que era um comandante de seu exército, estava ali com ele. Absalão, o seu próprio filho, traiu a Davi. É Deus. Então, irmãos, é aqueles que estão próximos. Aleluia. É aqueles que estão próximos, é no trabalho, na família, na vida secular, na igreja. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Muitos não querem ver eu e você prosperar. Aleluia. Em todas as áreas da nossa vida. Não é só na igreja, não é só na vida familiar, é na vida secular. Muitos não querem ver a tua alegria. Oh, glória. Aleluia. Mas temos, irmãos, aleluia, que é a palavra de Deus que fala que nós devemos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Aí nós vamos ver a trajetória de Davi. Aleluia. Ele como rei, mas o seu próprio filho se levanta o calcanhar contra ele, querendo tomar o trono, querendo tomar a direção de Israel. Isso é perigoso, isso é tremendo, irmãos. Aleluia. Mas eu quero dizer ao irmão, à irmã, sabe quem foi o maior inimigo de Davi? Quem foi o maior inimigo de Davi? Não foi Saul, não foi o urso, não foi o leão, o gigante. Mas pastor, mas veja bem, Saul tentou vários anos que Davi estava junto com ele ali.
Saul ficava atormentado e Davi pegava a harpa e dedilhava aquela harpa. E o espírito imundo que atormentava Saul fugia, ia embora. Saul ficava agora tranquilo. Mas o inimigo, Saul tentou 21 vezes matar a Davi. Mas sabe por que Saul tentou matar Davi 21 vezes e não conseguiu? Veja bem, cada tribo de Israel tem na sua bandeira um símbolo. Saul veio da tribo de Benjamim. É o lobo, né? A bandeira da tribo de Benjamim é o lobo. Nós vamos ver, irmãos, que na bandeira de Davi, ele veio da tribo de Judá. Então nós vamos ver, irmão, quando Jacó pega Israel, né? Ele vai abençoar os seus filhos, as tribos. Ele diz: Judá será o leão. Por isso que nós vamos encontrar na Bíblia, lá em Apocalipse, quando João tem aquela revelação, né? Quando ele vê o livro fechado, o livro selado por dentro e por fora, com 7 selos, e ele começa a chorar porque ele não vê ninguém em cima dos céus, na terra, embaixo da terra, que poderia abrir aquele livro e desatar o livro e ler aquele livro. Aleluia. E agora, uma voz, ele está chorando, uma voz vem a ele e disse: João, não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá, aleluia, que foi morto e reviveu. Ele está aí para abrir os livros e desatar os seus 7 selos. Oh, glória ao Cordeiro de Deus. Então, por isso que Davi, a tribo de Judá, tem um leão ali na sua bandeira. Aleluia. Eu quero dizer, meu irmão, aleluia. Então, Saul tentava matar Davi como um lobo, mas não podia, porque na bandeira de Judá tem o leão, aleluia, a foto do leão. Então, irmão, eu quero dizer para o irmão, para a irmã, pode ser que ele se levante o inferno todo contra a tua vida, mas não vai poder contra a tua vida e nem contra a minha, porque quem me guarda e quem te guarda é o leão da tribo de Judá. Aleluia. É ele que me guarda, é ele que guarda a tua vida. Por onde eu andar, por onde você andar, aleluia, a mão do Senhor está sobre a minha e a tua vida nos protegendo. Oh, glória ao Cordeiro de Deus. Então, irmãos, aleluia, assim como os montes de Sião estão ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor, aleluia, o leão da tribo de Judá está ao meu redor, ao teu redor, ele nos guardando e nos livrando de todo perigo, de todo mal. Oh, glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, aleluia, é essa alegria do crente, é a nossa alegria. Estamos firmes, aleluia, e abundante na obra do Senhor, porque o nosso galardão vem dele, aleluia, não vem do homem, não vem da mulher, não vem de quem você pensa que pode te ajudar, não. A minha vitória e a tua vitória vem dele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para todos sempre. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Deus poderoso. Oh, glória, aleluia. Então, irmãos, vejam bem. Eu tinha mais ou menos aqui uns 8 anos, 9 anos. Nós morávamos lá no Sapopemba. Minha mãe, meu pai morava no porão, que ele trabalhava perto,
a gente ia na igreja. Naquela época a gente ia na igreja de congregação, porque era perto de casa. E um irmão, ele disse, foi dar um testemunho e disse: irmãos, eu, quando venho do serviço, eu congrego lá, qual lugar que ele falou, não me lembro agora. E era sempre a mulher dele, a esposa dele vinha, e ele se encontrava na igreja. Mas num dia lá, a esposa não veio. E ele, com a sua bolsa, sua marmita, e ele disse: olha, eu vou passar por aqui, que eu vou ganhar tempo. Era uma rua mais escura. Quando ele vinha com a esposa, ele dava uma volta maior, porque era um caminho melhor. Mas ele disse: não, estou sozinho, eu vou por aqui. E quando ele chegou a uma certa altura, tinha um carro parado. E quando ele está passando por aquele carro, dois homens o agarram e colocam ele no banco do carro atrás. O motorista começa a dirigir. E ele só disse: me dá um dinheiro. Me dá dinheiro. Naquela época, todo mundo ia para a igreja, ia de terno, gravata, chapéu. Era um costume na época. E aí eu disse: não, eu não tenho dinheiro. Eu estou vindo de serviço, eu vim para a igreja. E ele disse: não, você está bem vestido, você tem dinheiro. Se você não der dinheiro, nós vamos te matar. E um dos que estava ali do lado pegou um punhal, ou era uma faca, e disse: olha, nós vamos te matar se você não der dinheiro. Ele falou: olha, pode me requisitar que eu não tenho dinheiro. Eu só tinha o dinheiro da passagem que eu vim de serviço para a igreja. Ele disse: eu quero ver o que vai acontecer com você, que nós vamos te matar. E ele ali, falando em espírito: Senhor, me cobre com teu sangue. Senhor, me guarda, Senhor, tu sabes que eu estou vindo da tua casa em pensamento. Ele, naquele momento de desespero, e de repente, irmãos, um daqueles que estava com o punhal começou a dar facada nele. E ele ali com o paletó, e ele usava, irmãos, uma Bíblia pequena, que ele punha aqui no bolso do paletó, porque vinha com a mala e tal. E eu tinha colocado no bolso, justamente naquele lado. E quando ele furou, e aí aqueles que estavam furando disseram: vamos jogar ele na calçada, porque ele está tudo cheio de sangue. E quando eles jogaram ele na calçada, passou alguns minutos, ele, como que estava desmaiado, ele acordou assim, e não viu nem um pingo de sangue, aquele paletó, aquele bolso furado. E ele, irmãos, pegou aquela Bíblia e relatava e mostrando as páginas da Bíblia furada, cortada. A Bíblia furou de um lado ao outro, só não vazou na última capa. Mas os bandidos viram nele cheio de sangue. Sabe o que é isso? É o sangue do Cordeiro, aleluia, que nos guarda e nos livra de todo pecado. Aleluia. Aqueles homens viram aquilo que não existia, mas o servo do Senhor estava clamando: Senhor, me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue. E naquela noite a igreja toda glorificou o nome do Senhor. Meus irmãos, é para que eu e você temos a nossa fé aumentada em Cristo Jesus. Aleluia. Meu irmão, se nós soubéssemos o grande valor, aleluia, que nós temos em ter Jesus Cristo como Salvador da nossa alma, como nosso protetor, aleluia, era o momento de nós sempre estarmos glorificando e exaltando o nome do Eterno para todos sempre. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Então, nós é isto. É isso que nós temos, a nossa alegria. Quantos aí estão sofrendo, que não tem mais esperança, não tem mais aonde pensar em um escape pela sua vida. Aleluia, mas não é, irmãos. Aleluia, aquele que confia no Senhor. Aleluia. Aquele que confia no Senhor. Aleluia, tem vitória. Tem vitória. Aleluia. Eu até comentei esse domingo, naquela cultura, gastou mais de 30 milhões para cuidar da sua saúde, mas não adiantou nada. Não adiantou nada. Mas nós temos milagre.
vemos Jesus realizar milagre. Aleluia. Eu sou prova disso. Aleluia. Quando eu nasci, que a minha mãe foi acometida no câncer e Jesus a curou. Aleluia. Isso é vitória. Isso é vitória. Este testemunho que eu presenciei. Aleluia. Aleluia, Deus. Quando eu estava começando a namorar com a Damasco, nós tínhamos um pastor, saudoso pastor José Carlos, um pernambucano, um homem abençoado. E quando ele veio de Pernambuco, quando eu estava morando em Pernambuco, ele morava num engenho. Engenho é onde tem canavial e planta muitas canas e moe e faz açúcar e tal. E há muita gente. E ele ia para uma distância para cultuar a Deus. E eles iam com alguns irmãos, porque ele passava num lugar meio esquisito. E teve um certo dia que ele precisou ir mais cedo, e naquele dia ninguém foi para a igreja. E na hora dele voltar, eram uns 4 quilômetros, 5 quilômetros, e passava assim por uma baixada, um riozinho, e de repente, de longe, ele havia visto um homem ao lado da pilastra da ponte. E ele pensou, se eu voltar, ele vai vir atrás de mim. Se eu correr, não vou ter jeito. Aí ele começou, Senhor, coloca teus anjos ao meu redor. Aleluia. Coloca teus anjos ao meu redor. Aleluia. E ele foi caminhando. Ele disse que não foi de um lado nem do outro, ele foi no meio da rua. Ele disse, talvez eu possa escapar. Porque eu sabia que ali sempre tinha assaltos. E ele falou assim, estou perdido. Mas Senhor, estou vindo da tua casa. Eu vou adorar a ti, Senhor. E ele veio clamando, Senhor, me guarda, me cobre com teu sangue. Meus irmãos, quando ele chegou na beira da ponte, aquele homem estava ali, parado, e ele disse para aquele homem, boa noite. O homem, boa noite. E ele foi seguindo, e aquele homem continuou, boa noite, boa noite, boa noite, Aleluia. boa noite, boa noite. E ele chegou a uma distância mais ou menos uns 15, 20 metros, e ele olhou para trás e o homem estava, boa noite, boa noite. Aleluia. Quando foi no outro dia, ele teve uma notícia dizendo que olha, a gente não pode assaltar aquele homem não. Porque ontem eu fui lá e não ia assaltá-lo, mas ele estava com um exército ao seu lado. Atrás dele. Aleluia. Meus irmãos, aleluia, é o exército de Deus que acampa ao redor daqueles que temem o livro. Com glória ao nome do Senhor. Então, essa é a nossa proteção. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora.